Iniciamos mais um episódio do podcast Roda Jurídica, em parceria com o jornal Cidade de Guarulhos. Hoje com um grande amigo, Leniel Borel, uma grande liderança no nosso país no combate à violência contra a criança e adolescente. Leniel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e vamos refletir sobre essa sua luta diária após o trágico ocorrido com seu filho. Obrigado, doutor. Para mim é uma honra estar aqui na cidade de Guarulhos, falar um pouco dessa nossa luta, né, dessa nossa trajetória em prol da justiça, em prol da família, em prol das nossas crianças, adolescentes. Essa nossa luta que a gente tem estado junto, já tem uma longa jornada em prol de justiça pelo meu filho e hoje lutando não só pelo meu filho, pelo nosso Henri Borel, mas por todas essas crianças brasileiras vítimas de violência, por outras vítimas, né? Infelizmente, nós estamos num país hoje de qual só cresce o número de vítimas de violência. Eu, por exemplo, vim do Rio de Janeiro, estou aqui falar um pouco da nossa realidade, mas não muito diferente de São Paulo, da cidade de Guarulhos, falar um pouco dessa nossa realidade e busca de proteção da criança, adolescente, do qual a gente precisa amar, respeitar, cuidar, um olhar diferenciado. E é por isso que a gente se junta em prol, né, de tantas crianças que precisam, estão gritando nesse momento por justiça, gritando por proteção, gritando por políticas públicas também e dias melhores para nossa infância. Leniel, nosso podcast ele conversa com a grande massa da população de Guarulhos e de São Paulo. E eu gostaria que você trouxesse um pouco sobre tudo que você viveu no trágico ocorrido com o Henri. Fala um pouquinho sobre aquela madrugada sem fim. Bom, é muito difícil, como pai, continuar a caminhada sem o filho, né? O que a gente mais ama. Eu não consigo expressar o que é perder um filho aqui. Tamanha da brutalidade, tamanha da dor, o que é continuar a caminhada sem o Henri. Para mim, né, eu com meu filho maravilhoso, sorrindo, brincando aquele final de semana, do qual eu falo, já falei várias vezes e volto a falar, que foi um final de semana maravilhoso se não fosse aquele final tão trágico. E ali, de um dia para noite, naquela madrugada, recebo a pior notícia que um pai pode receber. Meu filho, né, naquele momento, Jairo, Monique me liga, né, junto com o Jairo, falando que meu filho estava no leito de morte, estava na mesa, né, de cirurgia no hospital lá no Barradó. Primeiro a Monique fala em dificuldade de respirar, depois o Jairo fala em parada cardíaca, totalmente diferente, de parada respiratória, dificuldade de respirar, de parada cardíaca. E naquele momento eu estava indo trabalhar como qualquer, né, cidadão brasileiro, normal ali de madrugada, saindo para o meu trabalho. E tenho que largar tudo, ir para o hospital. E quando eu chego no hospital, vejo meu filho, aquela criança linda, que estava sorrindo horas antes, aquela criança cheia de vida, cheia de vida, cheia de amor para dar. Meu filho ali naquele leito de morte ali, cheio de hematoma. Aquele Henrique que eu entreguei há horas atrás não era o mesmo de Henrique que eu encontro no hospital. O ocorrido se deu na madrugada do dia 7 para o dia 8 de março de 2021. O que aconteceu nos dias que antecederam o ocorrido, Leniel? Você pegou o Henri, o que vocês fizeram? Como que foi o último contato que você teve com seu filho? Bom, eu falo que existe, se eu puder dividir num timeline, uma linha de tempo ali, é, tem o Henri antes do Jairo, vindo com o Monique, e o Henri depois de todo aquele cenário. Meu filho que aquela criança doce, amável, sorridente, todas as fotos do Henri que eu tenho, o Henri sorrindo, e a partir do momento que ele vai morar com o Monique já naquele apartamento de horror, meu filho não querendo mais ir, ficar com a mãe, e né, hoje a gente sabe das agressões, está muito bem fundamentado com relação a tudo que o Henri estava sofrendo, só provando ali, a gente prova entre 4 a 5 torturas que eu conto, né, desde que, do primeiro dia que eu vou buscá-lo naquele apartamento, que o Henri fala, né, do abraço forte, ele fala que o tio machucou e a mãe tá falando que nada daquilo estava acontecendo, que aquilo tudo era sonho do Henri. Mãe que deveria proteger, amar, cuidar, que deveria ter tirado ele do cenário de agressão, que teria denunciado ou falado assim, ó, não quero, eu quero viver o meu relacionamento amoroso e toma um Henri aqui para cuidar. Muito pelo contrário,
Nick sabia das agressões, sabia quem era Jairo, descobriu que o Jairo tinha prazer em agredir crianças. Esse era o Jairo, né? Esse personagem, esse monstro. E ali ela vai lá e permite que o filho dela continuasse sendo agredido, continuar no cenário de agressão. Mas Então, como que foi o seu último contato com ele? foi. Eu pergunto, né, para que onde eu iria buscá-lo naquele final de semana. Cada final de semana era um local diferente e ela fala que era para buscar lá no Majestic, né, lá no condomínio. A regulamentação de visita dizia que era de 15 em 15, mas você pegava todos os finais de semana. Não, na verdade, o nosso processo de separação foi consensual. O que é consensual? Tudo que ela pediu, eu dei, né? E uma das coisas que foi colocado era essa guarda compartilhada, né? E por eu trabalhar embarcado algumas vezes e ter a necessidade de embarcar, havia a possibilidade de sim, né? De quando embarcasse, eu pegasse num período ou de 15 ou semanalmente, dependendo dos embarques. Mas a frequência era compartilhada, então o tempo que ficasse comigo. Entretanto, ali estava tudo muito recente. É bom lembrar, né? As pessoas não lembram, mas do que ela pede a separação, de que a Monique pede a separação e o Henri falece, 6 meses apenas, doutor. De que o Henri vai morar naquele apartamento, né? No Majestic. O Henri falece, junto com Jair e Monique ali, mais ou menos 1 mês e 20 dias. Foi tudo muito, muito rápido. Então, naquele final de semana, eu busco ele no sábado de manhã. E ali, quando eu vou buscá-lo, né, o Henri veio, me abraçou, já tava morrendo de saudade. E ali começa a ter alguns sinais que hoje, olhando, a gente vê que não estavam normais, né? Quando eu entro no carro, né, e vou, né, para minha casa junto com o Henri, a Monique já começa a me mandar mensagem: "E aí, tá tudo bem?" Tipo assim, que ele falou? Será que ele falou alguma coisa? O Henry tá falando alguma coisa? E eu falo assim: não, tá tudo bem, pode ficar tranquila. Ah, me deu uma angústia aqui no peito, a Monique fala. Tá bom, vou lá primeira coisa que a gente chega, quando a gente chega, o Henry adorava os amiguinhos dele de lado, né? O Pedro, o João, do apartamento ao lado. E ele fala: pai, eu posso brincar com meus amigos? E eu falo: lógico. E ele já toca a campainha, já vai brincar com os amigos. Vizinhos do seu apartamento. Vizinho do meu apartamento. Tem imagens daquele dia dele brincando, ele brincando lá com os amigos. Inclusive, a própria Monique me manda imagens, porque a vizinha manda foto para ela, né? Tinha ainda aquele relacionamento. Importante, as pessoas também esquecem, era pandemia no Brasil naquela época, né? Então, a pandemia limitou. A gente ainda estava muito limitado com relação a muitas coisas. E ali, eles estavam brincando, os amiguinhos, e meu filho fala: papai, eu posso ir pra piscina com os amigos? Eu falei: lógico, e vou pra piscina junto, olhando, sempre ali olhando meu filho se tinha alguma coisa, ou pudesse acontecer alguma coisa, sempre na minha supervisão. Ele foi brincar com os amigos, brincou na piscina. Só que naquele dia a gente também tinha um aniversário para ir, de uma criança, de uma amiguinha. Era em Duque de Caxias, era a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Isso no dia 6? No dia 6, no sábado. E antes da gente ir para ir para essa festa, a gente vai num shopping. Tem uma loja de brinquedos no Rio de Janeiro chamada ReHap. Essa ReHap é uma loja de brinquedo bastante famosa. Todas as ReHap do Rio de Janeiro conheciam o Henry, né? Tinha muito brinquedo. E ali fomos comprar o brinquedo de presente de aniversário e ele também escolhe, né, um brinquedo para ele. E ali ficamos, né, na ReHap um tempo, ele brincando, encontro minha mãe também nessa loja, no shopping. Ficamos um pouco, né? Minha mãe também encontra com ele e ficamos um pouco, e dali eu vou para a festa de aniversário. Na festa de aniversário, o Henri come o que ele queria comer, batatinha frita, hamburguinho. Eu não tirei os olhos do meu filho naquele dia. Até os meus amigos, né, falavam assim: cara, vem cá, senta aqui com a gente para conversar. Eu não, tô brincando com o Henri, e ele brincando, se divertindo e comendo o que ele queria fazer. E fiquei, né, com ele do começo ao fim da festa. E ali no final, o Henri já estava cansado, tem o parabéns, o Henri adorava brigadeiro, eu tenho imagens dele, né, brincando, cantando parabéns, comendo brigadeiro. E ali acabou a festa, nós fomos retornando para casa. O Henri volta dormindo.
E chega em casa, eu boto ele na cama e a gente dorme. No dia seguinte, eu acordo com ele, o Henri sempre dormindo ali comigo, desde quando com a mãe, desde que comunica, a gente sempre ali, o Henri dormindo com a gente na cama. E, e ali de manhã, a gente acorda de manhã para brinquedos, né? Para abrir os brinquedos, o brinquedo da festa, o brinquedo que ele comprou. Faço um mamazinho para ele. O Henri tinha 4 anos e 10 meses e 12 dias quando faleceu. E ali eu vou lá e pego os brinquedos e a gente faz o mamar, ele ainda tomava mamazinho. E ali na cama, ele, ele por si próprio, né? Ele vai e faz um videozinho. Na verdade, ele tinha um celularzinho que eu tinha dado para ele, né? Um celularzinho para eu conseguir falar com o Henri. E ele pega aquele celularzinho próprio dele e coloca uma musiquinha chamada Mãezinha do Céu, né? Eu também estudei em escola católica, o Henri também estudou numa escola, estava estudando em escola de freira, escola católica, e eu achei muito lindo aquilo, porque eu também cantava a Mãezinha do Céu. E a minha reação naquele momento é gravar. E eu faço aquele vídeo e é o último vídeo que eu tenho do meu filho, né? Que eu gravei. Ali depois, a gente, ele queria brincar e nós fomos para um shopping. O Henrique gostava muito de comer. Se você perguntasse para o Henrique, Henrique, você quer comer o quê? Arroz, feijão e purê. Era isso que o Henrique gostava. E aí nós fomos para um restaurante que tinha um parquinho de diversões, que é o Stadium, lá no Rio de Janeiro. E aí eu pedi uma comida característica para criança, que é o Junior Fingers, e aí ele vai, come, brinca, e depois nós fomos para um shopping. Lá no shopping tinha um parquinho chamado Quintal do Nicolau. Lá no Quintal do Nicolau, ele brinca ali, fica ao tempo que ele quisesse ficar brincando, ele fica brincando, joga com outras crianças, vai no pula-pula, brinca. Tem imagens, a gente tem imagem do parquinho, ele brincando. E ali nesse intervalo, né, que ele tá ali brincando, a gente junto, a Monique me mandando mensagem: ah, que hora que você vai trazer o Henri? Ah, se você trouxer ele mais cedo, eu vou sair com ele. Isso tudo não muito normal, isso não era normal, essas coisas de querer ficar perguntando pelo Henrique, querer informações, feedback. Nesse momento, a Monique ela estava um pouco insegura com relação ao Henri, né? Ao que Aham. parece, pelos autos, o Henri não queria mais retornar para a casa dela, Não, né? Ele queria ficar ou na sua casa ou na ou casa da na avó. casa da avó, que seria a mãe da Monique, não é Sim. isso? Então, o Henri, ele não estava se adaptando ao condomínio Majestic, não é verdade isso? Bom, isso tá claro. Na verdade, até era o que a Monique falava pra mim, né, de que isso, aquelas reações de não querer voltar, era fruto dessa novo ambiente, do novo condomínio, do novo tio, né? O Henri sempre dormia ali na cama com a gente, e a falta ali durante a semana do pai. Eu fiz questão de buscar o Henri toda semana. Então, essa coisa da guarda compartilhada, eu ficava segunda a sexta ali trabalhando e pegava o Henri final de semana. Com isso, deixava a pensão que a gente definiu ali, de que seria para ele, e fazendo. O Henri estudando na escola que a Monique definiu. Bom, e naquele final de semana, naquele dia ali, domingo, ele não querendo voltar, né? Não queria voltar para casa e era uma reação que ele estava tendo em final de semanas anteriores. Só que o que estava sendo falado é que, pela Monique, e pela avó, né, e pelos avós, é que aquilo tudo era fruto desse novo lar. Hoje a gente sabe que não era verdade. Hoje a gente sabe que do outro lado tinha um agressor, que o Henrique estava num cenário de tortura, né? Ali com o Jair e Monique, né? No processo, isso está bem especificado lá em vários cenários ali, em pelo menos 3 momentos diferentes durante o processo. Fevereiro, ele e começo de março. Então, Sabe que nós, desculpa te interromper, uhum, mas sabe que nós vivemos um momento, Lenel, do tribunal da internet, verdade. né? Então, eu faço até um paralelo. Eu penso que o Coliseu de antigamente, onde as pessoas ficavam ali assistindo, pessoas morrendo, sendo comidas por leão, sendo mortas por gladiadores,
Existe hoje um tribunal que é semelhante ao Coliseu, né? Sim. Pessoas maldosas, pessoas que julgam sem conhecer, comentários extremamente cruéis. E por vezes eu vejo a existência de uma milícia digital que fica te atacando no decorrer do tempo, e uma das indagações é justamente essa. Mas se o garoto estava sendo torturado, por que que o pai não tirou a criança eh, daquele lar tão cruel? Uhum. Aí eu pergunto, por quê, Lenel? Bom, na verdade, eh, o Henri fala de agressão uma vez, que é a primeira vez que eu vou buscá-lo ali. Que não foi bem agressão, né? Ele fala em abraço abraço forte. forte. Mas é a primeira. O Henrique tinha 4 anos, né? Então a primeira alusão a ele era essa coisa do abraço forte, que a mãe falando que aquilo não estava acontecendo. Precisa tomar cuidado, né? Eu tenho uma Né? filhinha de 4 anos, né? Hoje, e Por essa. vezes eu vejo a Isadorinha, papai, a mamãe me bateu, ou a minha babá, mas onde, filhinha? Sempre aqui, não sei o quê. Então você percebe que tá criando uma história brincando, mas no seu caso era real, porque o Sim, Henri, além da narrativa, o Henri demonstrava um certo temor de voltar para casa, não é isso? sim. E foi quando você foi conversar com o Foi Jairo. conversar com Jair e Monique a primeira vez. A mãe falando que nada daquilo estava acontecendo. Eu peço para as avós, tanto a avó materna quanto o avô paterno, Dona Rosângela. a dona Rosângela e o Fernando, para que ficassem num apartamento lá novo, para ver, pô, tem alguma coisa errada. Sim. E a Rosângela falando que nada estava acontecendo, que tinha. Ela vai semanas seguintes ficar e fala que não estava. O próprio Fernando, que estava acamado, ele fica uma semana inteira com o Henri no apartamento e falando que nada daquilo estava acontecendo. E ali, sim, hoje a minha luta, né, a minha dor, e isso eu vou levar, isso eles tiraram de mim e tiraram do Henri, a possibilidade de defendê-lo, a possibilidade de tirá-lo do cenário de agressão, porque falavam que nada daquilo estava acontecendo. Mas você não tinha elementos para isso. Não, zero elementos. Na verdade, eu tinha o primeiro momento ali que ele fala desse abraço forte. Que você foi tirar satisfação com o Jairo. E a segunda vez que o Henri fala, né, para mim é icônico, é a quarta-feira antes do Henri falecer. O Henri tinha um celularzinho e eu ligo para ele. Era mais ou menos umas 11 horas da manhã, eu estava no meu horário de almoço. E ali o Henri atende de vídeo, e tava do lado a avó e a babá, a Tainá e a Rosângela. E ali eu vejo meu filho tristinho, eu falei: "Filho, tudo bem? O que que houve?" E o Henri fala: "Papai, eu não quero ir mais pra casa da mamãe." E aí eu falo assim: "Eu sou mais incisivo, mas o que que sou mais incisivo, né, mas o que que aconteceu?" "Ah, o tio me machucou." E ali é a segunda vez na quarta-feira antes do Henri falecer. E ele estava do lado a avó e estava a babá, e eu falo assim: "Mas ô, dona Rosângela, a senhora tá vendo aí que não é coisa da minha cabeça?" Porque estavam falando que isso tudo era coisa da minha cabeça. Eh, "Tá vendo aí que o Henri verbalizou?" "Ah, Leniel, ele acabou de sair da psicóloga e falou lá também." A Érica Mamed, ele fala pra psicóloga. E eu falei assim: "Tá, mas não, Leniel, esquece, isso não tá acontecendo. O Henri tá nesse momento, nessa transição, e ele fica criando isso aí porque ele quer ficar, ou quer ficar com você ou quer ficar comigo. Então essa é uma coisa que ele fica criando ali pra que, ele não quer ficar nesse novo apartamento." Eu falei assim: "Tá, mas cadê a Monique?" "Não, Leniel, a Monique tá lá na psicóloga, que inclusive o Henrique acabou de ir na psicóloga, agora tá a Monique." Eu falei: "Mas hoje é quarta-feira, não é quinta-feira, psicóloga?" "Ah, não, adiantamos." E eu falei: "E a Tainá?" "Ah, a Tainá." Aí a Tainá: "Ah, mas Tainá que era a babá, né? babá. A Tainá não fica com o Henrique o tempo todo, isso não tá acontecendo. A Tainá fica lá, ela só sai de perto do Henrique quando o Jairo chega, quando a Monique chega. O Henrique não fica sozinho." Falei assim: "Tá, mas cadê a Monique? Eu quero falar com ela." "Não, a Monique tá lá com a psicóloga." Aí não deu meia hora, a Monique me liga: "Ah, Leniel, eu quero te dar um feedback, como é que foi hoje na sessão da psicóloga." Eu falei assim: "Tá, o que que tá acontecendo?" "Ah, o Henrique falou que eu tá com muita saudade." Aí eu falei assim: "Tá, eu também tô com muita saudade, inclusive já vou buscar. Você já falou com ele que eu vou buscar no final de semana?" Outra coisa, Leniel, que o Henrique falou é que o tio machucou.
Isso é a segunda vez. Então a própria Monique confessa. Confessa. Ela confessa. E ela fala isso também no júri. No júri, não, na audiência de instrução. E ali eu falo assim, mas... Tá, e aí? Ah, não, Leniel, isso não tá acontecendo. Isso aí a própria psicóloga tá falando. Isso aí é coisa da cabeça do Henri. Falei assim, Monique, ele acabou de falar pra mim. Eu acabei de ligar pra ele, ele falou na frente da tua mãe. Sim, mas eu nem entrei em casa ainda, nem entrei na minha mãe. Provavelmente mentira. Já deveria ter entrado lá, a mãe deveria ter falado. E por isso que ela me liga, porque não era normal a Monique me dar feedback. E outra, sempre ali antecipando ou mudando as datas da psicóloga. A gente tinha definido, e aquela era a quinta sessão da psicóloga, que sempre seria quinta-feira. E aí, semana a semana, ela mudando o dia da psicóloga para que eu não fosse. Então, naquele momento, e pra mim isso é icônico, aquele dia, ela fala, e eu falo assim, mas se acontecer, eu mato o Jairo. Monique falando. Eu mato o Jairo. Leniel, eu botei câmera e não tem nada. Ela fala que botou câmera. Então, assim... E depois, segundo os autos, ela não colocou câmera nenhuma. Não colocou câmera nenhuma. Ela te enganou ali. Enganou, tentou enganar a polícia. Ela mostra uma caixa de uma câmera. Que não instalou nada, nenhuma câmera. Então, neste sentido, tentando me acalmar. Eu falei assim, Leniel, ela trabalha tranquilo, isso não tá acontecendo. E, doutor, eu falo isso, já andei esse país inteiro. Na época, já falei com juízes, promotores de justiça, advogados, ministros da justiça. Ministro do STF, já conversamos. O que eu poderia ter feito naquela época? Qual o dispositivo que a gente tinha? Se eu chegasse numa delegacia de polícia e falasse assim, o Henri falou que o tio machucou. Cadê o machucado? Cadê o machucado? O que iria acontecer? Ia soar que você estava com ciúmes da Monique. Nada. Não acontecer nada. E muito pelo contrário, hoje, do que a gente tem de informação, do sádico do Jairo, né, com prazer em agredir criança, se o Henri chegasse em casa e falasse assim, papai foi comigo na delegacia, e falando que falou que o tio machucou, o Jairo teria torturado muito mais o Henri. O Jairo era perverso, um cara muito mau, já com agredindo outras crianças, hoje a gente sabe. Então, só tinha uma maneira de eu salvar o meu filho, sumindo com o Henri desse país. Ali tinha uma mãe que falava que nada daquilo estava acontecendo, que descobriu que o Jairo, o perverso do Jairo, como agredia, prazer em agredir crianças, e deixou e permanecer a criança no cenário de agressão. Um outro ponto, Leniel, que eu vejo essa milícia digital também trazendo inverdades em suas lives, em suas publicações nas redes sociais, é que você teria entregue o seu filho vomitado, com a roupa vomitada. Falou que eles dizem, né, que você teria dito isso no seu depoimento. Eu, analisando o seu depoimento, eu não vejo essa afirmação. Explica essa questão do vômito de forma definitiva. O que aconteceu quando você entregou o seu filho e o que aconteceu naquela madrugada até o momento que você recebeu uma ligação da Monique? Isso, na verdade, é uma grande inverdade, isso é uma falácia, uma criação de mais uma retórica, mais uma tentativa de manipular o processo do caso do meu filho. Só eu já conto mais de 7 versões desde que eu chego naquele hospital até hoje, né? Versões ali de Jairo e Monique, Monique e Jairo criando de caiu da cama, de que poderia, de que chegaram, né, e acordaram e viram o Henri naquela situação. Depois que vieram com uma tese de caiu, que poderia ter caído do armário. Depois vieram com tese de poder ter sido agredido de falha, né, dos próprios médicos ali em processo de ressuscitação. Sempre ali tentando criar uma retórica. Mas desde o primeiro momento tentando criar uma falácia de que o Henri se machucou comigo. Isso eles tentaram muito. E tentaram de uma maneira de que as pessoas não lembram, mas volto a falar aqui, né? As pessoas esquecem. Monique Jairo, o Henri faleceu, né, na madrugada de 7 para 8 de março. 8 de março de 2023. Enterrei meu filho dia 10 de março, na quarta-feira, né, de 2021, desculpa. 8 de março de 2021, enterro ele em 10 de março de 2021, na quarta-feira. Monique Jairo só vão dar o depoimento em sede policial 10 dias depois da morte do Henri. Então, eu fui investigado.
Eu fui 100% investigado. O delegado, ele fechou esse inquérito com letras garrafais do que eu não tinha nada a ver com esse crime. Nada a ver E eu, Leniel, já falei pra todo mundo, falo aqui, afirmo, falei pro promotor de justiça e pra todos. Eu queria estar preso no lugar de Jairo e Monique, ou lá com eles, se um fio de cabelo do meu filho tivesse caído por causa dele. Porque lugar de agressor de criança, de assassino, de agressor, é na cadeia. Claro. Então, ali, o Henri, ele sempre ficava muito nervoso. Quando ele ficava muito nervoso ali, com qualquer motivo, uma das coisas, ele tinha uma ânsia de vômito. Não vomitava, ele tinha uma ânsia de vômito, de nervosismo. Inclusive, uma das provas do processo, uma das provas que está lá, foi amplamente divulgado pelos jornais, é uma conversa da Monique com a pediatra do Henrique, que era prima da Monique, uma conversa dela no celular, semanas antes, né, do falecimento do Henrique, falando a mesma coisa, que o Henrique, quando via o Jairo, ele tinha ânsia de vômito, ele ficava muito nervoso e tinha ânsia, mas ela não falou pra mim que essa era um sintoma de relação a Jairo. Inclusive, tem uma testemunha do processo do Henri que diz que a filha dela tinha os mesmos sintomas quando via o Jairo. Sim, tamanha perversividade, tamanha a monstruosidade que o Jairo representa para essas crianças. Tamanho o temor que a criança tinha com relação ao Jairo. Mas hoje a gente tem toda a materialidade, hoje a gente tem toda a prova. Hoje eu falo com propriedade, hoje eu sou uma das vozes nesse país de violência contra a criança. Hoje a gente sabe quais são os sintomas com relação a uma criança que está num cenário de agressão. Então, ali, quando eu vou entregar o Henri naquele domingo, né? Quando o Henri está chegando, que ele vê que está chegando e que a mãe está se aproximando, ele tem ânsia de vômito, ele fica nervoso, não querendo ir. Mas ele não vomitou, é apenas uma ânsia. Não vomitou na roupa, nada. Nada, Isso é... nada. Tá lá as imagens, inclusive a roupa do Henri ali, minutos depois, a mãe abraça o Henri. Você acha que uma mãe abraçaria uma criança com a roupa vomitada? E naquela noite, quando a Monique foi colocar o Henri para dormir, ela te mandou uma foto e o menino feliz e sorrindo, né? Sim. Não, ali, que não era normal, tá? A Monique não me dava feedback como é que tava o Henri, eu sempre perguntando. Se você ver as minhas mensagens, né? E a gente vai mostrar isso, né? Você vê minhas mensagens não só naquele final de semana, não só naquele domingo, todos os dias, todas as semanas. Eu, um pai zeloso, cuidadoso, preocupado com meu filho, se tava faltando alguma coisa, se ele tava bem, se tinha alguma coisa, como é que tava na escola, como é que foi o dia. Dei um celular para tentar falar com o Henri, né? E naquele momento ali, desde que ela vai morar com o Jair naquele apartamento, praticamente tirou o celular do menino para que ele não conseguisse falar comigo. E ali, hoje a gente sabe, né? Hoje a gente sabe do modus operandi desses agressores, de perversos como o Jair, que ficam ali falando para a criança que ela está sofrendo porque ela é culpada disso, que ela está sendo abusada, molestada, agredida, fruto do que ela merece aquilo. E segundo uma testemunha dos autos, ele fez a mesma coisa com a filha dela. Sim, é a modus operandi do agressor, do perverso, né? Desse sádico chamado Jairo. Esse é o perfil do Jairo. Outro ponto importante, Linel, que eu gostaria que você frisasse. Logo que você chegou no Barrador, qual foi a cena que você encontrou? Bom, quando eu chego, sou a primeira pessoa a chegar depois dos dois, né? E quando eu chego no Barrador, eu vejo a Monique ali na antessala. Tinha uma antessala, né, que dava acesso até a própria sala, ali onde tinha cirurgia, tinha a maca, né? Do Barrador. E eu chego, vejo os médicos tentando ali, né, no procedimento de ressuscitação, né? Tentando ali que o Henri voltasse. Mas é importante frisar. Uhum. O Henri já estava morto. Totalmente. E tá lá no laudo, né? Tá lá na entrada. Quando o Henri deu entrada no próprio Barrador, tá lá falando que ele já estava com temperatura amena, 34 graus. Já falava que estava inerte, que ele não tinha pulsação. Trismo, né? Sinais de rigidez cadavérica. Na verdade, as médicas falam em trismo, falam pra mim, colocam lá, mas a gente sabe hoje que é rigidez cadavérica, né? As médicas não eram legistas, né?
o trismo, né, que é essa rigidez de mandíbula, muito, né, parecido com a rigidez cadavérica, é porque a primeira reação do corpo é a retenção de mandíbula, né, de tal. Isso demonstra que o Henri já estava morto por horas. Você trouxe uma observação importante. Inicialmente, eles tentaram atribuir a você a morte. Sim, Posteriormente, disseram que o Henri caiu da cama. Na sequência, disseram que ele caiu de um móvel. E, por último, a versão que eles tentam defender até hoje é que foram as médicas do Barrador que mataram o Henri. E aí, a milícia digital divulga essa ideia no sentido de que como poderia tentar reanimar a criança por tanto tempo no hospital se ele já estava morto? Eu tenho uma esposa médica, você também tem uma esposa médica, socorristas, e elas dizem que numa situação como essa, é muito comum o médico fazer de tudo. sim. Então, ele estava. E ainda mais com uma mãe falando que a criança estava respirando durante o caminho. O que era mentira. Mentira. A Então, mãe os falando médicos isso. fizeram o papel deles. Sim. E ainda mais depois que chega um pai descompensado, um pai morrendo de chorar e falando que eu pagaria tudo, peço para os médicos que não parassem, que os médicos fizessem tudo para salvar o meu filho. Eu ajoelho na frente dos médicos, peço, pelo amor de Deus, Claro. continue. E eles continuaram ali por mais ou menos mais meia hora, porque ele tinha um pai falando, pelo amor de Deus, salva o meu filho. E existe sim na literatura médica, ali nos Sim. preâmbulos, crianças que depois de horas voltam. Crianças que voltaram na literatura, e por isso que médicos socorristas, como as nossas esposas, sabem que isso é normal. Isso é muito mais do que normal. É obrigação do médico, na verdade. Sim, ainda mais do outro lado. Uma mãe falando que por minutos estava respirando e que um pai chega ali desesperado e falando que fizesse tudo. E os médicos tentaram fazer a parte deles. É isso que nós esperamos de um médico. Agora, um ponto muito importante. Eu sou sabedor que existe a investigação de uma organização criminosa atuando do dia 8 até hoje, em busca de acobertar este cruel crime. Eu pergunto para você, naquela madrugada, quando você chegou ali no Barrador, você identificou alguma manipulação do Jairo especificamente, no sentido de tentar impedir que a verdade fosse, que ela aparecesse, que a verdade real prevalecesse? Bom, e é por isso que ele tá preso, né? Desde o primeiro minuto, desde que eles saem daquele apartamento, eles já estavam tentando manipular. Ali, o que você espera de um médico, né? Que ele fizesse, no mínimo, com uma criança que tivesse em uma situação como o Henri estava. Uma criança que o elevador mostra a criança inerte, morta. De uma criança que estava ali, que deveria, né, ser socorrida. Primeiro, Leniel, que não era nem o caso de levar aquela criança para o Barrador naquelas condições, Sim, o né? que você Então, espera o do que eles médico? deveriam fazer? Inicialmente, isso um leigo sabe, já deveria começar as manobras. Sim, e não fez. Mas eu era médico, mas não tinha experiência. Ele assim Sim. tenta se defender. Liga para o SAMU, liga Por que não fez? para o Corpo de Bombeiros. Por que não fez? Hoje sabemos por que não Sabemos fez. que ele não fez. Porque, na verdade, o menino ficou ali aquela madrugada toda agonizando. Sim. O Dr. Luiz Ayrton deixa isso muito claro. Uhum. Então, eles ficaram aguardando o garoto morrer Sim. para depois tentar simular esse socorro que já não havia mais possibilidade. E se não fosse o que aconteceu, por exemplo, com a menina Isabela Nardoni, do qual os dois... Porque o pai vai lá e corta, né, a grade, joga da janela, talvez teriam feito a mesma Sim. coisa com o Henri. Tentariam criar ali um factoide. Sim, ou... Agora, naquela madrugada, o que você identificou de tentativa de furtar você da verdade? Bom, ali as próprias imagens do elevador já mostra o Jairo ali tirando a máscara, colocando a máscara, tentando manipular ali as imagens do elevador
do momento que saem do apartamento até descendo com o Henri. Muito falso aquilo. Aquilo não é nenhum procedimento de ressuscitação ou procedimento de primeiros socorros. E lá no hospital? Eu, Leniel, sou engenheiro, tenho curso de primeiros socorros. Monique, 10 anos com aquela mulher, nunca vi, a não ser ali para tirar a carteira de motorista, que aquele primeiro socorro teórico, eu nunca vi ela ter feito um procedimento de primeiro socorro ou qualquer tipo de curso. E ali, o Jairo fazendo todas aquelas coisas que não se parecem ou não é um procedimento de primeiro socorro. Ali, muito característico. Daqui a pouco eu chego no hospital e pergunto, mas então foi você que veio, foi a Monique que veio dirigindo e você veio fazendo o primeiro socorro? Não, eu que vim dirigindo e Monique fazendo respiração boca a boca. Opa, já. E a massagem cardíaca? Cadê a massagem O que cardíaca? valeria a respiração boca a boca? Você tá entendendo? Então tudo muito errado, tudo muito manipulado, tudo ali muito criando um factoide, criando alguma coisa e, digo mais, exercendo o seu poder da medicina, sua experiência, seu intelecto na medicina, o que estudou para criar todo aquele cenário. Eles levam pro hospital para tentar imputar no médico o crime que eles cometeram. Inclusive, o Jairo foi punido por isso. Por né? isso que isso foi Hoje ele cassado. não é mais médico. Por isso que o CRM, os médicos muito bem fundamentados, tanto no CRM quanto no CFM, de que ele exerceu sim o poder da medicina, sabia, assim como o Boldrini fez lá no Sul. Ele tinha experiência, ele tinha conhecimento, know-how, poderia ter feito diferente e não fez. E ele ainda fez pior. Ele levou para o hospital, porque ali provavelmente é uma estratégia do Jairo, para tentar imputar na médicas o que ele vem fazendo hoje. Criar um novo factoide. Criar uma nova versão. Tudo premeditado. Premeditado. Ali, tentando empurrar para os médicos, criar uma responsabilidade para o médico de uma forma muito injusta, de uma forma muito criminosa. Uma coisa que era responsabilidade, coisas que eles tinham feito horas antes. Mas tem um ponto muito importante. Ele tentou evitar que o corpo do Henri fosse ao IML. Sim, isso foi ali. O Henri falece e ali na madrugada, ali, eu lembro o Jairo entrando e saindo do hospital várias vezes no telefone, enquanto eu tô ali ajoelhado, pedindo pelo amor de Deus, orando para que meu filho voltasse e meu filho não volta e os médicos, né, tentaram de tudo. Eu vendo ele entrando e saindo, daqui a pouco chega o Coronel Jairo, o famoso Coronel Jairo, o pai do Jairo, chega cheio de segurança. É a primeira pessoa a chegar da parte deles, depois começa a chegar a família da Monique. E ali naquele Vamos fazer só uma intervalo. pausa. Esse Coronel Jairo, ele já tinha um passado criminoso, não tinha? Total. Uma figura bastante conhecida, principalmente na zona oeste do Ele Rio tinha de sido Janeiro. preso já, não tinha? Operação Furna na Onça, né? Essa operação não é aquela que deu início às milícias no Rio de Janeiro? É, um dos precursores da milícia do Rio de Janeiro se chama Coronel Jairo. Ali na milícia do Batã, né, do Batman, era uma milícia bem famosa, uma das primeiras milícias do Rio de Janeiro. E ele foi preso por conta disso? Foi preso, muito preso, e depois consegue sair ali falando que alega um câncer. Que a gente não sei até hoje se isso é verdade. Até hoje se escorando, falando que tá doente. Quando é pra cometer crime, tá muito bem de saúde. Inclusive vai pra internet, vai pra televisão falando que é compositor, que é do samba, cheio de vida. Mas quando é pra cumprir a pena, né? Quando é pra ser responsabilizado, tá doente. Eu não acompanhei o caso, não sei se ele foi condenado ou não, mas preventivamente ele foi preso, né? Foi preventivamente preso. Perfeito. Agora lá, voltando para a questão do Jairo. Então ele tentou impedir. Eu me recordo que ele ligou para um conselheiro do Barrador, não Bom, foi ele isso? ligou para várias pessoas naquele intervalo. Ele ligou para o governador do Rio de Janeiro. Ele ligou ali para a alta direção do Barrador, Pablo, da alta direção, tentando que o corpo do meu filho fosse liberado, que o atestado de óbito já fosse logo ali no hospital. Enquanto tinha um pai lutando, né, querendo saber o que aconteceu. Eu falo com as médicas, pergunto o que tinha acontecido. Eu pergunto qual era a conclusão e as médicas falam, papai, não tá conclusivo, a gente não sabe o que aconteceu. Eu falo, doutora, vocês me dão o direito do ML? Ela fala, sim, pai, é ML. E ali, enquanto eu tava pedindo o direito do ML e aguardando,
ele tentando ligar para várias pessoas, ligando para alta direção, ligando para governador, Era um ligando para político influente, era vereador, o pai 5 vezes vereador, o pai 4 vezes deputado estadual, uma família muito influente na política do Rio de Janeiro. Tentaram ligar para muitas pessoas para tentar manipular ali esse cenário, né, do que tinha cometido. mas felizmente não obtiveram êxito e o legista concluiu que o Henri foi vítima de agressões. Sim, está muito bem fundamentado. Mais São de 23 lesões. Hemorragia interna, laceração hepática causada por ação contundente. Isso essa é a causa-morte. Fora as outras lesões. O Henri tinha lesões, hemorragia na cabeça em 3 né, direções. em locais distintos. Não, direções diferentes. Nas costas, marcas, hemorragias, como se fosse pisão nas costas. Muito agredido nos braços, no abdômen. Você imagina, doutor, você já deve ter jogado futebol, você já tomou uma bolada no estômago? Dói. Você imagina você ficar sangrando por horas, uma criança dentro do apartamento sangrando por horas. Impossível de uma mãe não ouvir. Impossível dos vizinhos não terem ouvido. O Henri ficou sofrendo, agonizando ali na presença da mãe e do padrasto por horas. Muito bem fundamentado, tanto pelo perito quanto pelos nossos peritos, né? O nosso doutor Luiz Ayrton, doutor Fernando, já analisaram, e outros peritos ao redor do Brasil inteiro falam que o Henri ficou agonizando por horas. E Temos muito ali entre triste, 11h30 e meia-noite e meia. É muito triste quando você assiste podcast ou videozinho que essa milícia vem perpetuando ao longo do tempo e questiona procedimentos, né? Como se fosse real aquelas observações. Por exemplo, tem uma senhora que se coloca como conhecedora do direito, pessoa que se diz jornalista, que esses dias disse: não, mas o procedimento foi incorreto, ele deveria ter ido para o SVO e não para o IML. Meu Deus do céu. De onde essa mulher tirou essa assertiva? Que responsabilidade dela ficar tentando vender essa falácia para a sociedade? O que a gente Se a criança tinha indícios de uma morte violenta, ela tinha que ir, obviamente, para o IML, não para o serviço de verificação de óbito. É um desconhecimento total que fica vendendo fake news para a sociedade. É isso que a gente tem visto desde o primeiro momento até agora. São quase 5 anos que a gente vem lutando por justiça, né? Aqueles 2 monstros estão presos preventivamente, mas que já deveriam ter sido condenados há muito tempo. E essa demora na condenação cria-se essas retóricas, essas falácias, desde o primeiro dia. Desde do Barrador até então, eles querendo criar retórica diferente. Na fase de inquérito policial, contrataram uma empresa de gerenciamento de crise, né, para criar essas retóricas, essas falácias, essas novas versões e cenários. É isso que nós temos visto. Naquele mês ali, antes de serem presos, Jair e Monique, por isso que estão presos. Eles soltos, eles tentaram coagir testemunhas. Eles soltos estão pronunciados por isso. Estão pronunciados. Jair e Monique solto é um grande prejuízo para o processo. Jair e Monique soltos, eles vão tentar coagir, assim como tentam me coagir quase que diariamente. Eles foram presos 1 mês após os fatos. O que aconteceu nesse período de 1 mês que fez com que a autoridade policial concluísse que realmente eles eram o assassino, e a Monique a garantidora do crime? Bom, ali o inquérito policial está muito robusto. Ali são demonstrados entre 3 e eu conto 5 cenários de agressões desde aquela primeira vez que eu vou buscar o Henri. Eles já estão fala. pronunciados por dia 2, dia 12 e no final do mês de E final fevereiro. do mês. E o último, que foi o que causou a morte do Henri. Sim. Mas, segundo você diz, fora quarta-feira, antes do Henri falecer, né, há de indícios, outros sim, episódios. Né? que né, não foram pronunciados por isso. Mas fora, no dia que eu vou pegar o Henri pela primeira vez, que o Henri fala do abraço forte, e eu vou na mãe, vou no padrasto, e vou no Jair, e falam que nada disso estava acontecendo. A mãe, aquela criança, mais protegeu a mãe dela do que a mãe dela protegeu ele. Teve um episódio. O Henri bancou mais a mãe
do que a mãe bancou ele. Muito triste. Teve um episódio também, assim, repugnante, que você contratou um advogado para atuar como assistente de acusação e depois me parece que esse advogado, ele era ligado ao Coronel Jairo e inclusive saiu um áudio na Veja, Vários áudios. denunciando, né. O que Na que aconteceu verdade, aí? essa milícia digital que nós estamos vendo agora, eu posso falar que o Coronel Jairo, né, a família do Jairo, esses, né, já fazem a sua própria milícia há bastante tempo, né? Cooptando advogados do Comando Vermelho, advogados conhecidos. Por último, agora estão com o advogado do Adélio Bispo. Não quero falar, mas acabou de ser preso, por exemplo, um delegado envolvido no caso do Adélio Bispo. E depois a gente fala mais à frente. Mas aí É. tudo bem, porque É direito, pô, é possível. Não, e respeito a defesa, são excelentes advogados Sim. e estão fazendo o papel deles Mas constitucional. Mas eu queria que você falasse especificamente desse, que me parece que era o seu advogado e passava informações para o Coronel Jairo. Então o Coronel Jairo, num determinado momento, ele também comandou a assistência da acusação, é isso? Tá claro, isso tá verbalizado. Flávio Fernandes era meu advogado, contratado, inclusive com petição nos autos, ali procuração, né, nos autos como meu advogado. Do dia pra noite, pede pra sair do processo e na semana seguinte nós descobrimos que virou advogado do Jairo. Verbaliza que ele seria o caso que iria, a pessoa que iria causar uma bagunça nesse processo, a única pessoa que poderia fazer isso. E tentou ali criar falácia, uma retórica que não perdurou por muito tempo. Tá mais do que provado. Nós entramos com uma ação com ele no TED, né, no termo de ética da OAB, muito bem fundamentado, demonstrado por áudios de conversa com eles, tanto com o Coronel Jairo, mas com outros também advogados, falando que ele tinha informações, né, que iria ali bagunçar. Ele era o cara que foi contratado para fazer essa bagunça, não só no processo do Henri, mas também nos outros processos das outras crianças. Inclusive, foi colocado como advogado, tanto no caso da menina, quanto do menino. Meu Deus. Então, são pessoas... O Flávio Fernandes, esse advogado, é apenas um que foi cooptado. Hoje, nós contamos em 2 mãos, já são muito mais do que 10 pessoas que foram cooptadas. Então vamos fazer uma reflexão sobre este fato específico. Então, assim, observa-se que eles estão sendo acusados, além das torturas, do homicídio, de coação de testemunha. Sim. Então, relata um pouco sobre a atividade dessa, podemos chamar ORCRIM, organização criminosa, voltada para prejudicar o processo principal, o processo do Henri Borel. Bom. Então me fala um pouco sobre esses personagens que estão trabalhando desde ali do início do ocorrido, do homicídio até hoje, para tentar plantar fake news e inúmeros crimes contra a sua honra. São várias O que pessoas... tem acontecido, Lenel? São várias pessoas cooptadas direta ou indiretamente. Tá. Pessoas Mas que foram o que eles fazem especificamente? cooptadas até como vítimas. Isso mais do que fundamentado, mais do que provado. A própria empregada doméstica ali no começo, Ela foi né? vítima, Foi né? vítima. A própria babá também cooptada Foi para vítima mentir, também. vítima. Fundamentado, explorado e demonstrado, né, em várias matérias jornalísticas mostrando que elas sabiam e foram cooptadas ali para mudar o cenário do crime, a outra para criar retóricas diferentes. Depois ali, como isso não colou muito, começou a cooptar pessoas para criar retóricas, tanto na internet, redes sociais. Teve aquela empresa que você disse que contrataram para criar também factoides nas redes sociais. Isso, no própria fase de inquérito policial ali, antes de serem presos, Jairo e Monique contrataram, tem um contrato, tá lá nos autos, contrataram uma empresa para manchar a minha imagem, para me difamar. Então isso eu acho, assim, uma atitude tão mesquinha e sem sentido. Por quê? Não adianta tentar manchar a sua imagem, porque isso não vai auxiliar o Jairo em hipótese alguma. É indiscutível que o Jairo é o torturador
e o assassino do Henri. É indiscutível que a Monique garantiu a prática desses crimes. Agora, tentar te atacar, no que vai auxiliar? Eu acho que tem alguma coisa por trás disso. Eu tô achando que o Coronel Jairo tá querendo é voltar para a vida pública usando o seu nome. Não. Só pode ser isso, Leniel. Voltar é fato. Tanto que, na última eleição, ele veio candidato novamente, o filho dele preso, não é isso? Ele veio candidato a deputado estadual e teve 5 mil votos. Nada. Com a máquina na mão, deputado na mão, com a máquina, com todo tal. Fez de tudo para voltar e continuar sendo deputado estadual e não fez. Agora, você foi ameaçado, não foi, Leniel, no Muito. decorrer do processo? Muito. Teve um episódio que riscaram o seu carro, que foram até a sua residência. Né? Vários episódios, né? Ali na semana que começa as investigações, no sábado, né? Após eu enterrar o meu filho, manda uma pessoa lá no meu apartamento, no meu condomínio, e graças a Deus o porteiro, né? A segurança nossa já estava totalmente vacinada que iriam fazer isso, para falar assim que é velado, né? As ameaças. Leniel tá aí, ó, fala com ele que eu tive aqui, mas quem é você? Não, fala que é um amigo que trabalhou com ele. Você olha as imagens, ninguém conhece aquela pessoa, nunca vi aquela pessoa. Recentemente você me enviou também Ali, um boletim de ocorrência de uma ameaça seríssima. várias, ali no próprio dia também, o carro, né? O carro que eu levo o meu filho, estava escrito, não sei se eu posso falar aqui, o palavrão, filho da. Um palavrão rabiscado. Isso dias riscado. antes da audiência, né? Não, ali ainda na fase de inquérito Então, policial. dias antes da oitiva deles. Antes da oitiva. Tentando ali me parar já no começo. O propósito deles sempre foi tentar me parar de alguma forma. E eu não vou parar. Ali, depois, tentaram ali usar essa gestão de crise. Essa empresa para criar falácias, para me acusar em redes sociais, para montar um novo cenário de me diminuir, de me difamar, me caluniar e que de alguma forma tentasse limpar a barra deles ali. Isso também não colou. Depois, ali antes da audiência de instrução, das testemunhas de acusação, do que eu era testemunha, talvez eu seja uma das principais testemunhas desse processo. O principal seria meu filho, ele não tá aqui, eu sou o pai, eu que tive ali e sei de tudo que aconteceu. Maior interessado na busca da verdade real. Sim, e vou até o fim trazer essa justiça, buscar por justiça. A minha luta não é por vingança, é por justiça. E eu acho que uma justiça justa. Uma justiça na proporção da brutalidade dos que fizeram. Ali numa justiça que, pelo menos, demonstre e mostre para outros criminosos, outros agressores, outros perversos, que o crime não compensa. Ali, antes da minha audiência, antes do testemunho que seria no dia seguinte, ali um mapatamo, ali um carro da polícia militar, quem conhece a dinâmica do Rio de Janeiro, me segue ainda ali na praia, eu moro na praia no Rio de Janeiro, me seguindo, sem o giroflex ligado, depois ligo o giroflex, eu decido que não vou parar e continuo. Eu só paro o carro na porta do meu condomínio, porque tinha câmera, e ali eu abro o vidro e falo, o que aconteceu? Ah, nada não. Viram o carro e vão embora. E o pai do Jairo é coronel da polícia. Coronel PM, Coronel Jairo, famoso Coronel Jairo, né? Ainda com influência, amigos, muitos que são hoje foram calouros, né? Foram ali jovens ali na corporação quando ele já era coronel. Ou quando ele estava ali, né, já no oficialato. Então, ali depois, mandando, eu conto umas 4 oportunidades que fizeram situações semelhantes. Esse ano mandaram no carnaval uma pessoa lá no meu condomínio, ali de manhã, quase 5 horas da manhã. Leniel tá aí? Leniel, mesma coisa. Ah, e como a segurança do meu condomínio, os porteiros já estão vacinados, sabem, me mostram as câmeras, não são pessoas que a gente conhece. Neste sentido, sempre mandando pessoas ou ali circulando. Mas eles sabem que eu ando com segurança. Eles sabem que eu ando de carro blindado. E é o que eles tentam fazer ali, de ligações sem... Não, mas teve recentemente um fato importantíssimo. Uma pessoa disse que ouviu
comentários, acho que num bar, alguma coisa assim lá Sim, em nós Bangu, não recebemos foi isso? agora, Esse é né, muito grave. recebi no meu gabinete, recebi por e-mail, recebi de 2 cenários comprovados ali do Disque Denúncia. Lá no Rio de Janeiro, a gente tem um Disque Denúncia, é o 2253-1177, é um telefone que tem 30 anos, quase 3 milhões de denúncia, e o Disque Denúncia já tinha recebido denúncias de pessoas articulando para me matar. Não era para me, agredir ou não, era de morte, ir lá. E nós enviamos para a delegacia de polícia, acusações seríssimas que estavam ali. Então, fora isso, o que eu tenho sofrido na internet, o que eu tenho sofrido nesse tribunal que foi estabelecido ali com uma jornalista, né, se dizendo jornalista, aquela jornalista de uso capião, desculpa falar, aquela pessoa que fez algumas lives, fez algum blog e se diz jornalista, né? Enfim, 350 lives contra mim. 350 Só lives dela, né? só dela. Difamação, calúnia. Mas me parece que existe agora uma decisão judicial que reconheceu o abuso do direito de expressão e que proibiu ela de produzir outras lives falando de você e determinou que ela retirasse todas do ar. Não aconteceu isso? Sim, e ela não o fez. Não tirou, não apagou as lives, apenas ocultou algumas lives. Está lá demonstrado que está ocultado, não está apagado. Não fez isso com todas. Ainda tenta de uma forma indireta, fazendo piadinhas. Não fala meu nome diretamente, mas usa outras pessoas ou usa termos para falar. Inclusive, fixado no perfil dela que é perseguida por um vereador do Rio de Janeiro. Tenta-se inverter a verdade, Mas- porque quem persegue é justamente ela, não é você que persegue. Mas né? o doutor Cristiano... Mas eu acredito muito, Leniel, na justiça. Tá? Eu tenho certeza absoluta que esse excesso que ela está se incendindo, ela vai responder civil e criminalmente, assim como todos os outros personagens. Na semana passada, nós tivemos aqui um juiz de direito, Dr. Leandro Jorge Bittencourt Cano, que é o juiz aqui da Vara de Violência Doméstica de Guarulhos, e trouxemos para a discussão essa reflexão sobre o direito à liberdade de expressão, mas os limites desse direito. Eu percebo que nesse mundo atual, onde para ser jornalista basta você provar que você escreve para algum tabloide ou que você faz alguma live. Nem estudar, não tem que estudar. Eu até respeito a decisão do Gilmar nesse sentido, mas eu percebo que falta um pouco o quê? Aquilo que o jornalista de verdade aprende na faculdade, a ética. E essas pessoas que ultrapassam esses limites éticos, com certeza absoluta, eles vão responder perante o Poder Judiciário, tanto no âmbito civil como no criminal. Por mais que seja moroso, mas a resposta do Judiciário virá. E eu percebo que isso está, na verdade, causando um dano psicológico muito grande em você. Gigante. Né? Eu vejo que de finais de semana você me liga, a gente conversa, e essas pessoas acreditam que estão aí vencendo com o nosso silêncio, mas não. Nós não vamos combater o mal com o mal, não vamos combater o mal, as fake news, por meio de outras manifestações públicas, até porque não tem engajamento nenhum essas livezinhas que eles fazem, essas postagens em Facebooks e Instagrams sem qualquer audiência. Nós vamos responder no papel. Então pode ter certeza absoluta que num tempo recorde, o judiciário vai dar uma resposta. Reconhecer a ORCRIM já foi reconhecido, já existe inquérito instaurado para essa finalidade. E cada passo que eles dão, ultrapassando, violando o limite do direito de expressão, teremos uma resposta à altura. Eu tenho certeza absoluta com relação a isso. E existem algumas situações que eles acabam se entregando que deve ser observada, tanto pela sociedade como pelo Poder Judiciário. Recentemente, aí uma pessoa que se diz jornalista, que não tem diploma
de jornalismo, né? Me parece que tem uma outra formação, mas é jornalista, segundo o entendimento do Supremo. Essa pessoa disse na live que ela sabia que existia uma ordem judicial, um pedido de uma delegada de polícia para cumprir o mandado de busca e apreensão na sua residência, e ela teria saído da sua residência, levado os equipamentos que seriam objeto daquela busca. Ou seja, como essas pessoas conseguem ter conhecimento de uma medida que nem a assistência da acusação sabia? E eu me recordo que lá na fase do inquérito do caso do Henri aconteceu algo semelhante. Sim. Né? Quando do cumprimento da prisão do Jairo e da Monique, eles estavam na residência que eles tinham elencado lá na delegacia? Não, eles foram presos fora da residência, numa residência. Com mala pronta. Pronta para fugir, para assumir. Inclusive tentaram jogar pela janela o celular. Sim. Era altamente instruídos do que iriam fazer ali. No dia que foram presos, e uma das coisas que foram presos foi por isso. Ali eles já estavam querendo sumir, fugir desse país, talvez, para fugir da prisão. Jairo e Monique solto. Monique falou que estava pensando em fugir no momento que ela esteve fora da prisão. Ela publicou na rede social Sim. dela. Né? E é importante falar, e eu tô te falando agora como vítima. Infelizmente, doutor, meu filho, uma vítima fatal. Mas eu me tornei uma vítima indireta, que a gente chama, vítima de ricochete. E como vítima, falo agora para as outras vítimas e todas essas vítimas do nosso país, a dificuldade que é ser uma vítima no nosso país. A luta por justiça não deveria aumentar o sofrimento da vítima. E é isso que a gente tem visto. Nós estamos juntos no caso, por exemplo, da dona Marise, lá do Rio de Janeiro, que perdeu seu filhinho, que praticamente tem tentado essa morosidade, essa falta do Ministério Público, desse carinho com as vítimas. E por causa da falta do Ministério Público, a Defensoria Pública está assumindo esse papel no nosso país. A Defensoria Pública aprendeu que o Ministério Público não tem esse carinho, não está tendo esse carinho com as vítimas. E por isso que nós lutamos e tenho provocado o Ministério Público no Brasil inteiro, desse retorno do carinho, do carinho com a vítima. Não só tratar como uma testemunha, como no meu caso, que me tratam apenas como uma testemunha de acusação no processo. Eu perdi meu filho. Eu sou um pai que luto todo dia, mas eu perdi o Henri. As pessoas esquecem de ter o carinho, não só das pessoas que estão olhando esse tribunal da internet, mas o próprio Ministério Público, que deveria estar a favor da vítima, lutando pela vítima, dando condições dela continuar a caminhada, porque, doutor, eu consigo ter um psiquiatra, eu consigo ter um psicólogo. E as outras vítimas que não conseguem nem levantar da cama? Em contrapartida, é uma revitimização feita quase que diariamente. O Ministério Público fala que tenhamos que tentar não revitimizar, que o compromisso do Ministério Público é não revitimizar a vítima. Mas olhe para mim, eu sou revitimizado diariamente. 5 anos lutando por justiça, só o não compromisso comigo como pai, o não carinho comigo, que tem que ficar remoendo, indo, e ainda sem ter o meu filho, tendo que estar lutando contra um tribunal, contra uma milícia, contra uma defesa que definiu que a estratégia de defesa é me acusar. Uma defesa que definiu que, em vez de lutar por justiça pelos réus, definiram que a melhor estratégia da defesa é prejudicar um pai, difamar um pai, caluniar. Só acha que isso é justo com uma vítima? Doutor, eu sou vítima. Eu sou uma vítima de uma criança, eu sou um pai que perdeu um filho assassinado. Um filho assassinado brutalmente com 23 lesões. Não foi um acidente de carro, não foi um acidente doméstico, foi um assassinato pelo um político, pela uma mãe. Então, o Ministério Público, no mínimo, deveria me proteger como vítima. Deveria ter o carinho de falar assim, opa, calma aí, não vão atacar um pai. Se atacar um pai, nós como Ministério Público, nós vamos agir. E é isso que a gente não tá vendo. E é por isso que eu lhe procurei. E é por isso que nós estamos juntos nessa luta e por isso que nós somos assistente de acusação. Mas quantas outras vítimas não têm a possibilidade de ser assistente de acusação? Será que as vítimas do nosso país sabem da possibilidade de ter um assistente de acusação?
Inclusive, Leniel, eu sou um dos maiores estudiosos nessa área, estou com um livro praticamente pronto, falando justamente do papel do assistente de acusação em defesa dos direitos das vítimas. Ali eu faço todo um histórico dos períodos em que a vítima era protagonista, depois passou para a neutralidade, depois foi redescoberta. Mas eu vejo que ainda as nossas legislações não acolhem as vítimas como deveria. Você sabe por quê? O foco do nosso país, desde a década de 70, é o crime e o criminoso. Quem tem direito, principalmente num processo criminal, é o criminoso. Quem tem direito hoje, doutor Cristiano, é Jair e Monique. É o direito da saidinha, é o direito de ler livro para diminuir a pena, é o direito a psicólogo, condições melhores. Jairo tá no Bangu 8, Monique no Talavera Bruce, estão nos presídios mais tranquilos com relação para como assassinos de criança. Você tá entendendo? E o pai? Qual o momento que me procuraram e falaram assim: ó, toma aqui, Lene, é um psicólogo, olha aqui o seu direito de um psiquiatra, olha as medicações que não são baratas. Pra estar aqui hoje, sertralina, Donarém pra dormir, o próprio Rivotril ali pra me manter centrado. Eu, como operador do direito, Leniel, eu entendo que os direitos constitucionais devem ser obedecidos. Tanto os direitos do réu, que tem o direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, como os direitos das vítimas. Recentemente, estava conversando com a senadora Damares sobre esse ponto. E questionávamos, até no caso da dona Sim. Marise, você que fez toda essa ponte, você tem ajudado muito nesse caso, onde fica os direitos humanos das vítimas, né? Então eu percebo que você conseguiu evoluir muito nesse sentido com a idealização da lei Henri Borel, que é uma lei que protege, que pune e que acolhe, né? Mas não basta a existência da lei. É necessário que existam políticas públicas voltadas à aplicação da lei. Aqui no município de Guarulhos, você bem sabe, com o seu auxílio, conseguimos aprovar a regulamentação da Lei Henri Borel, mas que, ao Já que saiu do vejo, papel? então não, existe apenas ali a aprovação da lei. Mas e a política pública voltada para a aplicação daquela Sim. regulamentação? E a dotação orçamentária prevista justamente para essa finalidade? Prevista na lei. Prevista. Mas, infelizmente, ainda estamos aqui a passos muito curtos, né, com a implementação real. Eu sei que você sente essa dificuldade no Rio e todo o país também está caminhando muito lentamente para a efetividade da aplicação da lei. Mas é muito importante que as vítimas saibam que existe o advogado que atua na assistência da acusação. Agora, quando eu sustentei minha tese de mestrado, uma grande amiga minha que fez parte da banca, a doutora Heloísa, uma promotora que trabalhou na ONU, que trabalhou em outros países, ela levantou, falou assim: Medina, perfeita a sua tese, publica esse livro, auxilia demais as vítimas e aquelas pessoas que gostam, os advogados que gostam de atuar na assistência da acusação. Mas eu te faço uma pergunta: e a vítima que não tem condições de É o que nós falamos. contratar advogados? Então, Aí, hoje, não temos ainda uma saída para essas vítimas. Aqui em Guarulhos, por exemplo, existe uma entidade seríssima, que é a Asbrad, uma entidade criada há mais de 30 anos pela doutora Dalila Figueiredo, uma pessoa que é como se fosse da minha família, tenho um carinho muito grande por ela, pelo marido, pelo filho, e ela faz esse trabalho, né? Mas dentro de uma limitação. Então, ela acolhe aquelas vítimas que a verba que é destinada pelo Estado permite, mas é pouco demais, Leniel. Então, assim, o que precisa, na verdade, o que é? Política pública. sim. Se existisse uma política pública em todos os níveis, municipal, estadual, federal, que destinasse, por exemplo, para a lei Henri Borel, verbas, dotação orçamentária própria para essa implementação, entidades como a da Dalila poderia acolher essas vítimas e
contratar advogados para atuar na assistência da acusação. Então, observe que o problema está na base. O problema está no poder público. É verdade. E é importante falar. Não deveria. O próprio Ministério Público deveria assumir o seu papel. E nessa dificuldade, nós temos visto não só no meu Rio de Janeiro, mas no Brasil. Eu recebo esse relato. O crescimento da defensoria pública, até como tentativa de assistência de acusação, tentando ali Mas há um questionamento. um né? questionamento, É, né? E o próprio Ministério O Público. próprio MP não tem aceito. Eu tenho um Sim. grande amigo promotor de justiça lá do Espírito Santo que ele diz que o juiz que atua com ele entende que não é papel da defensoria. Por quê? Então, Mas é uma lacuna na Lacuna. lei. Total. E importante a gente falar, até porque foi vitória nossa, até porque é como nós estamos avançando, né, em relação a esse apoio institucional, apoio, né, amplamente no Brasil, quando a gente cai a 208 do STF. Foi uma das grandes vitórias, uma súmula do STF de 66. Essa foi uma grandíssima vitória. E né? foi amplamente muito bem fundamentado pelo MPF, não é isso? Após a gente conseguir ali incitar o Então, STF. esclarecendo. É. né? Na verdade, chegou no momento que o MPF deixou de recorrer Antes. e existia ali uma súmula que proibia que nós, assistentes de acusação, recorrêssemos de uma decisão concessiva de habeas corpus buscando prender a Monique, que havia conseguido a sua liberdade no STJ. Então, juntamente com o Leniel, construímos uma tese jurídica demonstrando que essa súmula ela deixou de ter sentido com a evolução da nossa legislação no país. Ora, se hoje, após o pacote anticrime, o advogado assistente de acusação pode até pedir a prisão, por que eu não posso recorrer de uma decisão concessiva de HC? Se a vítima, diz a lei, deve ser comunicada da soltura do acusado, por que ele não pode recorrer pleiteando que aquele indivíduo retorne para a prisão? Então, qual foi o espírito da lei? Qual foi o mens legis quando disse que ele deveria ser intimado? Para que ele fugisse? Então não tem sentido. Então, felizmente, o Gilmar Mendes e toda a turma, Sim. eles reconheceram a tese de que essa súmula deixou de ter sentido na nossa atualidade e prendeu a Monique. Então foi uma grande evolução no direito das vítimas no nosso país. Trago aqui o que nós falamos aqui agora, da queda da 208 do STF, que é uma das grandes vitórias. Assim como nós conseguimos aprovar a lei em Riborel, que hoje é um dos maiores mecanismos de proteção para criança e adolescente no nosso país, a queda da 208 do STF, quando eu me apresento como vítima, como pai, as pessoas esquecem, ali o próprio STJ esqueceu, do papel da vítima. E volto a falar aqui, doutor. O que eu sou no processo criminal do meu filho? Apenas uma testemunha? Eu sou pai. Eu perdi o meu filho. O Henri não está aqui para continuar essa caminhada jurídica, mas eu estou aqui para lutar por ele. E eu falo com propriedade que nós estamos num país hoje com pouco foco ou quase nenhum foco na criança e adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente acabou de ter 35 anos, né? É uma grande vitória para o nosso país ter um estatuto próprio. Mas e a aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente? Temos visto realmente na prática, após 35 anos? Eu mesmo, como coautor, né, da lei em Riborel, nós mudamos em várias partes, né, o Estatuto da Criança e Adolescente. E hoje estamos lutando para que ele seja realmente aplicado. Porque nós não temos um país, não só no legislativo, que não tem o foco na criança e adolescente. No executivo também. Principalmente o executivo. E também no judiciário. E eu te respondo por quê. Doutor, uma criança, ela não pode bater numa delegacia de polícia. Qual criança que você conhece que chega a falar assim, ô juiz, ô promotor, ô delegado de polícia, e o meu processo, o meu IP lá, o RO que foi feito, cadê o meu processo? Como a criança depende do adulto, é por isso que a justiça não tem um foco na criança e adolescente, porque ela não vai lá incomodar.
ela não vai lá reclamar dos seus direitos. A criança depende do adulto e, na maioria das vezes, 84% da violência, ela é praticada dentro dos lares brasileiros. É pai, mãe, tio, avô, avó. O agressor está dentro de casa. Se o agressor está dentro de casa e deveria proteger, assim como a mãe do meu filho, que deveria ter protegido, Monique, não o fez, o judiciário deveria fazer a parte dele e não está fazendo. Por quê? Porque não tem criança lá incomodada. Qual criança que bateu no teu escritório, doutor, até hoje, e falou assim: doutor, me defende aqui? Por causa dessa deficiência, ou por causa dessa coisa de não ter, né, a criança depender do adulto, nós estamos vendo, tanto no legislativo, executivo e judiciário, um pouco ou quase nenhum foco na criança e adolescente. Eu gostaria só de deixar registrado aqui que no nosso caso, né, no caso Henri Borel, felizmente nós temos um promotor de justiça atuante, Sim. né, um promotor de justiça que recorreu quando a Monique ela foi indevidamente solta. Então, doutor Fábio, eu quero deixar aqui consignado as minhas homenagens pelo combativo promotor que ele é, né, e tenho certeza absoluta que ele vai sustentar a pronúncia e vai pedir, sim, a condenação nos termos da decisão contra Jairo e contra Monique. E quero também deixar aqui registrado meu respeito pela doutora também, Sim. Elizabeth, né? Uma juíza que tem demonstrado ser extremamente séria, uma juíza imparcial, uma juíza que não faz distinção entre acusação e defesa. Então não tenho também aqui qualquer reclamação com relação a ela, Importante, né? a gente... E quero deixar aqui consignado, eu sei que para você como pai é muito difícil, mas quero deixar aqui consignado também o meu respeito pelas defesas, né? Então eu sou contra ataques, eu sou contra, obviamente, desenvolver uma defesa humilhando a vítima. Isso é um absurdo. Mas eu percebo que não são as defesas que fazem isso, né? São integrantes de uma verdadeira organização criminal que estão sendo investigados e eu tenho certeza que eles serão punidos no momento correto. Então, o direito de defesa é sagrado. E eu digo, o direito de defesa do réu e o direito de defesa da vítima. Então, eu irei defender com toda a minha força, a minha experiência, com mais de 25 anos de atuação no júri popular, eu irei defender a verdade. Eu irei defender aquilo que o processo efetivamente ele demonstra. Diferentemente dessas fake news que estão sendo aí veiculadas por pessoas sem qualificação alguma jurídica, de que deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, o perito isso, o perito aquilo, aquela do ML foi a pior, né? Deveria ter ido para o SVO para depois ir para o ML. Meu Deus, que desconhecimento a senhora tem das regras legais. Pelo amor de Deus, fica feio a senhora fazer um comentário como esse. Mas eu acredito muito na verdade de Deus e na verdade dos homens. E eu te falo, Leniel, do fundo do meu coração, esses dois serão condenados. Porque a verdade, ela não faz curva. Eu gostaria que você trouxesse sua mensagem final e abrisse o seu coração nesse momento com relação àquilo que você espera da sociedade carioca. Bom, quero só agradecer e corroborar e amplificar, se puder assim, o meu elogio e gratidão ao Ministério Público do Rio de Janeiro, ao doutor Fábio, que tem sido diligente, tem sido trazido, né, em todas as etapas desse processo, a busca da verdade real. O Fábio, que tem nos acompanhado e vai nos ajudar e vai condenar ali aqueles dois perversos, aqueles dois monstros, Jair e Monique, que junto conosco, junto com o senhor, também esteve ali nas audiências defendendo e com muito respeito à magistrada, a doutora Elizabeth. Doutora Elizabeth, que ela foi metralhada, que foi tentativa de humilhação com a juíza do caso. Eu nunca vi isso em nenhum lugar do planeta. É a finalidade dessa ORCRIM. Eu nunca vi advogados de defesa tentarem humilhar, tentarem agredir, tentarem coagir a juíza do processo.
Tentaram de uma maneira, não só na audiência, mas tentaram criar uma falácia ali de uma tentativa de suspeição da juíza, que o senhor também ali tentou, né, fundamentou e tentou ajudar, porque o que foi criado ali, além de uma falácia, é coisas que tentaram com a juíza, tentaram com o próprio doutor Fábio, difamação, calúnia, agora, recentemente, tentaram desqualificar o promotor do caso, e doutor Fábio, que a gente sabe que tem um trabalho, talvez seja um dos promotores com mais júris desse país, mais experiente, mais qualificado e mais comprometidos com a vítima. Doutor Fábio, que tive recentemente no Procurador de Justiça, elogiando e falando que o trabalho está sendo diligente, que está sendo um trabalho que nós confiamos que a justiça vai ser feita para o meu filho, que aqueles dois, tanto Jairo quanto o Monique, as diligências, vai ser um trabalho ali que ele vai conseguir condenar, vai conseguir demonstrar a verdade real e condenar aqueles dois perversos pelos crimes que cometeram, pela brutalidade dos crimes que cometeram. Mas é importante falar, e talvez eu seja uma das únicas pessoas que podem falar, não só da brutalidade que cometeram com o Henri, mas a brutalidade que vem tentando comigo, com um pai que perdeu um filho, desde o começo, desde o primeiro dia, desde aquela fase de inquérito policial, tentando ali me difamar, caluniar, contratar empresa para isso, amplamente divulgado nos jornais. E isso não colou. Depois ali, tentaram ali prejudicar o processo, coagir outras testemunhas, tentam me coagir o tempo todo. Até hoje. Depois tentaram me coagir para que eu não desse meu testemunho na audiência como testemunha de acusação. Queriam que eu me acovardasse, eu não me acovardei. Tentaram me parar, tentaram que eu não fosse para cima. E eu vendo todo esse cenário envolvimento de Jairo com a corrupção, com a política, amplamente está lá nos celulares deles, é só olhar. O próprio coronel Jairo, envolvido em milícias digitais, envolvido em milícia, um dos fundadores da milícia do Rio de Janeiro, por causa de não ter me acovardado, e agora, como político. Hoje, eu sento no lugar que eles estiveram lá. Hoje, olhando por causa dessa deficiência do nosso legislativo, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, com relação às crianças, eu tenho ido em frente. Sem ser nada, consegui lutar muito e aprovar uma lei que se chama Lei Henri Borel, que hoje está para a criança, assim como Maria da Penha está para as mulheres. Lei Henri Borel, que hoje, se não é o maior, é um dos maiores mecanismos de proteção à criança e adolescente do nosso país. E eles tentam me parar, tentam me desqualificar, porque sabem que estou salvando vidas. Rio de Janeiro, após a aprovação da Lei Henri Borel para cá, acabou de sair nos jornais, 4.600 medidas protetivas foram dadas nos últimos 3 anos, somente através da Lei Henri Borel. Doutor Cristiano, são 4.600 crianças que nós salvamos somente no Rio de Janeiro, após uma luta de um pai que perdeu um filho e decidiu não se calar. Brasília, 1.500 somente no último ano. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 1.400 Lei Henri Borel aplicada, medidas protetivas de emergência. Não consigo contar hoje o número do Brasil, mas já passam mais de 10.000 medidas protetivas somente no último ano. Somente após uma luta de um pai que poderia ter se calado, poderia estar travado numa cama, porque a depressão tenta nos calar o tempo todo, fora essa organização criminosa, fora esses criminosos que foram contratados, cooptados ali para tentar me parar no processo judicial, mas decidi não parar. E por causa dessa nossa luta, hoje a gente tem um mecanismo de proteção aprovado no nosso país. Hoje, me tornei vereador, temos mais de 50 projetos de lei somente no Rio de Janeiro, regulamentando a Lei Henri Borel, que antes de mim não estava sendo regulamentada. E é através da nossa luta que a gente está conseguindo muitas das coisas. Mas precisamos de mais pessoas junto com a gente. Precisamos da população, precisamos de pessoas de bem, assim como o doutor Cristiano, assim como nós e outros juristas, outras pessoas de bem do nosso país, outras vítimas, juntarem junto com a gente nessa luta, porque senão vai ser só Leniel Borel e Cristiano Medina lutando e gritando. Precisamos de mais e mais pessoas, mais e mais guerreiros, porque do outro lado, essa organização criminosa, o mal, que é altamente organizado e é chamado de legião lá na Bíblia, o mal, ele é organizado.
e ele se organiza para nos parar. Por isso, a gente precisa de mais e mais pessoas com essa luta. Mas, quero deixar um recado aqui para quem está nos assistindo. Eu não vou parar. Temos aí o doutor Cristiano junto com a gente, doutor Fábio Vieira, lá no Rio de Janeiro, promotor, outros promotores de justiça no Brasil inteiro. E quero chamar também para responsabilidade. Não estou só aqui para falar, mas a gente precisa do Ministério Público do Brasil inteiro trazer o Ministério Público para esse apoio, para esse movimento nacional em prol das vítimas. Por isso, vamos juntos, vamos unir forças para que. Porque ontem foi o meu filho, amanhã não seja um filho ou um neto de vocês. Não é isso? Muito obrigado, meu amigo. Conte comigo e vamos vencer, porque estamos do lado do bem e da verdade. Obrigado. Grande abraço para você.